Olá, estamos aqui para mais uma aula de história. Vem comigo que eu te mostro sobre o que a gente vai falar hoje. Muito bem, continuando na viagem pela evolução do ser humano, hoje a gente vai pontuar aqui o que foi e o que é a teoria evolucionista. Para começar, uma teoria elaborada por Charles Darwin no século XX, pautada em 3 ideias principais. A primeira, nem todos os indivíduos de uma espécie são idênticos, então vão haver variações naturais, como a cor da pele, do cabelo, dos olhos, a forma, tamanhos, ok? Essa é a primeira. A segunda vai dizer que a herança das variações, em quem? Pela prole, tá? Então a prole vai adquirir aquelas características que serviram para que seus pais melhor se adaptassem. Elas vão herdando essas características e perdendo aquelas que não serviam, ok? E na terceira, há traços que oferecem vantagem competitiva, uma maior probabilidade de sobreviver, reproduzir e passar essas características para sua prole, para os seus descendentes. Se eu sou mais rápido que outros da minha espécie, se eu consigo alcançar alturas maiores e assim vou melhor me alimentar, tá? Isso tudo vai influenciar para que eu viva mais, tenha mais reprodução, e até que chegue um ponto em que aquelas características que não eram tão boas para me adaptar, elas vão sumir. Muito bem, a seleção natural, ela se baseia em alguns pontos. O primeiro é, um organismo possui um traço herdado que vai lhe conferir uma vantagem em determinado ambiente. Vamos colocar aqui, por exemplo, o poder de camuflação, não existe, camuflagem dos lagartos, tá? Dos camaleões. Tal organismo provavelmente sobreviverá por mais tempo e produzirá mais descendentes do que os outros da sua espécie. Então vamos supor que nós tivéssemos lá atrás um camaleão que não tinha essa capacidade de camuflagem. Ok. Ele vai morrer antes, né? Vai ser capturado antes, porque ele não conseguia se esconder tão bem, do que outro camaleão. Aquele camaleão vivendo mais vai poder reproduzir mais, e como os descendentes herdam essa característica, vai ter mais descendentes que se camuflam e menos descendentes que não têm a capacidade da camuflagem, tá? A descendência dará suas características vantajosas. Dessa forma, a espécie vai mudando gradualmente durante gerações, à medida que mais indivíduos possuírem aquele traço. Vai chegar um momento em que só teremos camaleões que se camuflam, porque aqueles que não se camuflam foram perecendo pelo caminho, né? Os poucos que sobraram se juntaram a camaleões que se camuflavam e deram essa origem, essa perspicácia, essa vantagem para os camaleões que vieram depois. Ok? Entendido até aqui? Muito bem. Agora a gente vai, já que você já entendeu Darwin, aplique isso a tudo que você aprendeu sobre a evolução do ser humano. Vou deixar um card aqui sobre a aula de evolução do ser humano e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o calendário cósmico. Professora, a senhora vai falar de Carl Sagan? Sim, vou falar de Carl Sagan. Vou falar pelo menos dessa ideia dele de calendário cósmico. O universo, cerca de 15 bilhões de anos, teve o advento do Big Bang, certo? Então tá aí um calendário para vocês verem. Quem não sabe quem é Carl Sagan, ele é um cientista dos Estados Unidos, tá? E condensou esse tempo em um ano. Esse tempo que a gente vive em um ano, tá bom? 15 bilhões de anos. Então vamos tentar entender aqui. Nesse primeiro quadradinho, nós vamos ter o Big Bang, que dá origem ao universo. Boom! Tá? Primeiro quadradinho aqui. Acho que não dá para vocês verem o mouse, mas dá para entender. Fevereiro, março e abril não aconteceu nada, as coisas estavam se entendendo ali. Quando a gente chega em maio, a gente tem a formação da Via Láctea. Tá? Para quem não sabe, nós vivemos na Via Láctea, neste universo vasto em que vivemos, nos localizamos na Via Láctea. Estou tentando me localizar aqui na minha Via Láctea particular, achei, para poder falar com vocês enquanto vocês veem a imagem. Em maio, temos a formação da Via Láctea. Junho, julho, agosto, tá lá a Via Láctea se remodelando. Em setembro, forma-se o sistema solar e começa a origem da vida na Terra, de uma vida na Terra, um ser, tá? Um ser vivo.
Em outubro, os primeiros organismos vão se formando na Terra. E em novembro, as primeiras células providas de núcleo se formam. Aí nós temos dezembro. E dezembro inteiro ele vai dividir em dias, tá? Porque as coisas começam a acontecer um pouco mais rápido. Então nós temos aí, no dia 1º de dezembro, começam a surgir na Terra a atmosfera, ou seja, o oxigênio, ok? E aí vai passar dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, blá, 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 até o dia 18. Calmaria. Estamos nos adaptando com o oxigênio. Nós não, né? Porque a gente ainda era projeto. E aí no dia 19 surgem os primeiros peixes e os primeiros vertebrados. Tá bom? Um dia se formaram lá. No dia seguinte, no dia 20, vão se formar as primeiras plantas terrestres. Ora, essas pessoas, esses seres vertebrados precisam de alimentação na Terra para quando para lá for, né? No dia 21, no dia seguinte, pronto, temos verdinhos na Terra, se surgem os animais terrestres, rastejadores, que podem começar a se alimentar. 22, 23, ele está se ambientando, né? Tá vendo o que rola ali naquele ambiente. No dia 24 surgem os dinossauros. Ah, importante aqui frisar, meus queridos, quando vocês pedem assim, professora, a senhora não vai falar como é que era o relacionamento do homem com os dinossauros? Ele não existiu, porque os dinossauros pereceram antes do homem surgir, tá bom? Que fique claro isso para vocês. E como a história, ela é a narrativa do homem no tempo, ela não fala do dinossauro no tempo. Até porque o tempo dele foi um pouco escasso. Muito bem, dia 25 tá lá os dinossauros curtindo uma rave junto com os animais vertebrados, os peixes nos rios, as arvorezinhas. E aí no dia 26 surgem os primeiros mamíferos. Oh, que bonitinho, aquele gatinho que você tem, mamífero, cachorrinho. Surgiram os primeiros mamíferos. Dia 27 as primeiras aves e no dia 28, Hip dinossauro. Ele morreu. Veja só, viveu do dia 24 ao dia 28 e vocês querem que eu fique aqui contando histórias dele. Não dá. No dia 29, os primeiros primatas. Lembra da aula de evolução do ser humano? Nossos primos queridos surgem. E no dia 30, quase estourando os fogos de ano novo, surgem os primeiros hominídeos, que nós estudamos na aula que eu já deixei de card de evolução do ser humano. Tá? E mamíferos gigantes prosperam. No dia 31, às 22h30, olha que específico, eu gostaria de dizer que eu não estava lá, que tem aluno que acha que eu sou tão específica que eu vivi tudo isso. Não, não vivi, tá? Muito obrigada por essa parte. Surgem os seres humanos modernos, o que nós chamamos de Homo sapiens sapiens, tá? Então, das 22h30 do dia 31 de janeiro, lá quase soltando os fogos, todo de branco, ele vem, cheguei! Aí está. O que tem de interessante para a gente pensar nesse calendário cósmico? O que tem de interessante, gente, é que a história da humanidade ocupa as horas finais do dia 31 de um calendário inteiro, do último mês desse calendário, tá? A história, a partir da escrita, ela ocupa os 9 segundos finais deste dia 31. Se a gente fosse pensar no fogo, ele seria às 23h46 do dia 31. Se a gente for pensar na invenção do alfabeto que possibilitou a escrita, às 23h59 e 51 segundos. Se a gente for pensar em Cristo, algo que modificou de certa forma que hoje o calendário é baseado nesse acontecimento, né? Nós dividimos a história em antes e depois de Cristo, ele seria, o tal acontecimento se daria às 23h59 e 56 segundos. E do Renascimento em diante, ou seja, até agora, às 23h59 e 59 segundos. Nós vivemos a história da humanidade do Renascimento até aqui, nos últimos 1 segundos desse calendário cósmico. Isso me remete ao Cortella quando ele fala que, pensa que tá falando com quem? Nós somos poeira, meu querido. Tá? Então, por aí dá para vocês terem uma noção. Não é a única teoria sobre isso, obviamente, mas dá para vocês terem uma noção de como a história humana ainda é, de certa forma, tão recente, tão curtinha, perto da história do universo. Muito bem, fiquem bem, nos encontraremos aqui em outras aulas. Gostou da aula? Curte, gostou muito? Compartilha. Tem dúvidas? Por favor, deixa nos comentários, não durma com dúvidas. Não tem insônia por causa de dúvidas com a história, nem com a filosofia, nem com a sociologia.
E gostou muito, quer receber mais aulas? Subscreve-se e ativa o sininho. Obrigada, até a próxima.